Bom dia, povo! Bom dia, boa tarde. Não sei se vocês estão adiantando aí o horário do almoço ou não. Como estão? Tudo bem? Equipe Rio Grande. Que legal, gente. Bem-vindos. Que bom que vocês voltaram, né? Primeiro dia a gente fica assim com uma... A gente dá aquela boa fé, né? Mas se vocês voltaram é porque realmente fez sentido. Sejam muito bem-vindos na nossa segunda live de muitas e muitas e muitas que virão. Hoje a gente vai expandir um pouquinho o nosso conceito de emoção, né? Na semana passada, como eu sugeri para vocês, que vocês acompanhem as lives conforme elas forem sendo feitas. Então, na semana passada, a gente saiu dessa ideia maior de uma regulação emocional, né? De como a gente consegue funcionar melhor quando as nossas emoções estão no lugar certo. E aí, para tanto, hoje a gente vai então se debruçar rapidamente, mas como vocês bem sabem, não de maneira rasa, em um dos pilares deste bom funcionamento emocional, da inteligência emocional tão falada por aí, né? Que é o nosso autoconhecimento. Então, como que eu vou gerir bem as minhas emoções se eu não tenho o autoconhecimento, certo? Então, nós vamos dedicar o nosso tempo aqui hoje nesses dois tópicos. Olha, gente, não posso levantar as mãos. Ai, essa foi boa. Então, nós vamos nos debruçar durante o nosso tempo nesses dois conceitos. E aí eles vão se unir perfeitamente, vocês vão ver. Tu viu, Raíssa? Soltaram uma festa aí. Entre emoção e autoconhecimento. Vamos lá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Nem perguntei, né? Já fui falando, já soltou até balão aqui, então tá tudo certo. Só alguém dá o feedback certinho aí e a gente começa, certo? Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a emoção, porque eu não queria que nós prestássemos um desserviço de endemonizar as emoções, né? De que as pessoas fiquem com medo de sentir, com medo de expressar as suas emoções. E não é nesse sentido, nem de longe, a nossa intenção aqui, né? Então, as nossas emoções, gente, elas são justamente aquilo que nos conecta com as outras pessoas. Por elas e através delas, nós nos humanizamos. Nós somos capazes de nos solidarizar com alguém que passou por uma dificuldade muito grande e aí, a partir disso, a gente tenta se mobilizar para ajudar. A gente é capaz, inclusive, de se alegrar com algo que não nos aconteceu diretamente. Então, se você conhece o sonho de alguém, né? Se você sabe o quanto que aquela pessoa se esforçou para passar naquele vestibular, para conseguir aquele emprego. Então, assim, você tem essa capacidade de dizer assim, nossa, que bom que isso aconteceu. Isso não é um bem que aconteceu para mim, mas isso me alegra. Então, isso é altamente humano, né? Então, quando a gente vai num casamento, a gente vai numa formatura e a gente se emociona, a gente se alegra, a gente tem essa capacidade de se conectar com os outros justamente a partir da nossa emoção. Então, como que a gente vai tirar isso da gente? Como que a gente vai temer isso? Seria literalmente desumano. Fora que as emoções, gente, elas podem ser um bom farol para nós, sabe? Elas podem ser um ponto de partida para que a gente comece a perceber algo que a gente ainda não percebeu e vai começar a perceber por causa delas. Calma que parece um trava-língua, mas vai fazer sentido. Pensa se você já não aconteceu isso com você. Às vezes a gente convive com alguém e aí a gente começa a sentir alguma coisa, sabe? Repete alguma situação e você começa a dizer, nossa, mas tem alguma coisa aqui me incomodando. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Às vezes com situações também. Situações se repetem e você começa a prestar atenção naquilo. Nossa, mas por que eu saio deste lugar desse jeito? Por que cada vez que eu vou ou encontrar alguma pessoa ou desempenhar alguma tarefa, eu sinto isso? Então percebam, a emoção muitas vezes ela sinaliza algo para nós
que ou até então não estava acontecendo mesmo, ou que você vai começar a prestar atenção justamente porque algo começa a incomodar. Mas isso também para emoções positivas, senão a gente fica só nesse discurso de que a emoção sempre vai apontar para algo negativo, e não deve ser nesse sentido. Então vamos dar um exemplo positivo. Quando eu estou na presença de alguém e eu também consigo perceber o quanto aquilo me alegra. Nossa, eu percebo que quando eu estou nesse lugar, ou com essas características de lugar, eu me acalmo, eu fico menos agitada. Então, percebem isso? Já passaram por isso, gente? De você estar, e é importantíssimo que a gente esteja atenta a isso. Porque aí a gente vai perceber o quê? Que a vida está acontecendo e que eu não sou a mesma pessoa diante de todos os lugares, de todas as pessoas e de todas as situações. Senão a gente estaria num automático perpétuo e aí a vida perderia, assim, acho que uns 80% da graça. Hein? Até aqui tudo bem? Vocês já passaram por situações em que vocês perceberam que a emoção ela serviu quase como se ela fosse um sintoma? Não, talvez essa não seja a melhor palavra, mas como se fosse um alerta para algo que lá na frente você entendeu totalmente e você percebeu? O Cris chegou atrasada hoje, hein? 6 minutos já. Então, a emoção no lugar adequado, ela vai servir para nós como uma boa companheira. Até porque elas sempre vão nos acompanhar. Elas são o temperinho ou destempero. O ideal é que sejam o tempero. Né? Então, é aquilo que você sente. Vamos ao exemplo da comida mesmo. Você sabe que tem algo ali, mas aquilo não ocupa todo o espaço. Assim deve ser nas nossas ações, né? Então, por mais que a gente não perceba, lá no pontapé inicial das nossas ações sempre vão estar também as nossas emoções. A nossa vontade de que algo melhore, o nosso desejo de que as coisas saiam bem feitas, as nossas esperanças, os nossos medos. Também, nem sempre e somente as boas, e são também fundamentais, né? Mas aquele gostinho que a gente tem às vezes de frustração, de tristeza, de aborrecimento, de arrependimento. Então elas também surgem depois que a gente age e de alguma maneira elas podem surgir sim, como tristeza, remorso, desânimo, né? Então, sentir bem a gente é sentir um pouco de tudo, né? Isso sim é um funcionamento saudável, inclusive, certo? Então, todos nós vamos vivenciar todas essas emoções que eu elenquei ali em cima e isso de nenhuma maneira é um problema. Inclusive, esse seria um esquema adequado, né? Que a gente consiga, então, identificar, que a gente consiga reconhecer, que a gente consiga dar o nome certo, nomear, né? E utilizar aquela emoção, inclusive, se ela te prevenir de alguma coisa, se ela te servir de um bom alerta ali, né? Como a gente sinalizou antes, como uma boa... Não totalmente uma bússola, né? Mas como aquele toque que você assim, vou pensar sobre isso. E principalmente, meus caros, continuar funcionando apesar daquela emoção, né? Para que ela não te embriague, para que ela não te cegue. Vocês lembram dessas histórias assim? Dessas histórias não, desses conceitos. Ah, mas fulano ficou cego de raiva. O que é uma pessoa cega de raiva? Ela não está conseguindo já fazer um bom juízo da situação, o quanto ela vai conseguir ela ser justa na reação. Então, esse destempero, muito provavelmente ele compromete a nossa inteligência, né? E a nossa boa maneira de lidar com as coisas aí, né? Até aqui tudo bem, gente? Só queria aliviar um pouquinho pro lado das emoções, né? Para que a gente não fique com a sensação de que tem que sucumbi-las e detê-las de uma maneira mais preocupada. Nossa, Raquel, será que daí agora eu não posso demonstrar o que eu sinto? Claro que não, meus caros, não é nesse sentido. Muito bem, Jô, senão a gente fica bem nesse automático e aí a gente vira coisa, né? A gente não tá mais lidando como ser humano, né? Então, meus caros, as emoções, elas têm um sentido para nós. A gente sente e também a gente dá sentido para aquilo.
Então eu posso dizer aqui para vocês, eu estou com raiva. E todo mundo vai entender aqui. A Ângela vai entender o que eu tô falando, a Ima vai entender o que eu tô falando. A gente tem esse conceito geral do que é a raiva, do que é tristeza, do que é euforia, do que é angústia, né? Então a gente didaticamente, e quando alguém fala isso pra mim também, eu também tendo a dizer assim, não, então eu sei, imagino o que essa pessoa tá sentindo e do que ela está se referindo. Mas aí perceba comigo, há algo um pouco mais íntimo, mais individual, na maneira como cada um vivencia as suas emoções. E isso já tem a ver com o segundo tema que a gente vai abordar hoje, que é o autoconhecimento. Então, vocês percebem que tem pessoas que elas esquecem ou que elas passam por determinados sofrimentos ou por determinadas ofensas. Vamos colocar uma coisa mais no dia a dia, assim. Percebe que tem pessoas que falam assim, nossa, mas aquela vez a fulana falou tal coisa de você, né? E a pessoa assim, nossa, eu não me lembrava. Em contrapartida, existem outras pessoas que podem pensar assim, nossa, eu lembro. Era a escola multisseriada estadual, tal ano, tal série, e essa pessoa estava vestindo essa e essa roupa. Então, assim, nós temos características pessoais, individuais, que fazem com que a gente sinta aquela emoção que é global, né? Então, o que é tristeza, o que é euforia, o que é angústia, mas para aquela pessoa tem uma característica diferente, tem um peso diferente. Vocês conseguem perceber isso nas pessoas? Que tem pessoas assim, que ela tá passando por alguma coisa e ela, naturalmente, ela é mais alegre. Você pensa assim, nossa, mas essa pessoa não precisa de muito esforço. Já tem outras pessoas que pensam assim, nossa, mas ali tem uma densidade maior. Então tem pessoas que muda o vento, a pessoa já mudou. E tem pessoas que assim, ela pode estar no meio de uma tempestade, mas você vai ver uma firmeza ali, que às vezes é até interpretada como uma frieza. Faz sentido isso, gente? As pessoas sentem as mesmas emoções, mas elas possuem características individuais que faz com que ela sinta aquilo de uma maneira diferente das outras. Conseguem perceber essa distinção entre as pessoas e a maneira como elas sentem as coisas? Por que será, gente, que tem gente que é naturalmente mais alegre? E já tem pessoas que parece que vem com o chip da preocupaçãozinha assim já intrínseco. E aí, meus caros, é exatamente pelo que nós vamos discorrer hoje sobre o famoso autoconhecimento. A maneira como eu experiencio, vivencio, a intensidade que eu dou, o tempo que elas duram, o significado que eu dou a elas, tem absolutamente tudo a ver com o autoconhecimento. Então, esse famoso autoconhecimento, né, gente? O que é o autoconhecimento? Ou melhor, como que a pessoa busca o autoconhecimento? Porque essa palavra hoje ela tá ditíssima, né? Não, qual é o teu plano para 2024, fulano? Eu quero investir em autoconhecimento. Tá, beleza. E aí? Como então? Como que uma pessoa faz para se conhecer? Como que uma pessoa faz para se autoconhecer? Palpites, por favor. Quando você ouve isso de alguém, ou se você disse isso, o que você fez para se conhecer? Que caminhos você percorreu para chegar no autoconhecimento? Me conta. Terapia é uma delas, Cris. Porém, não é o único. O que mais? Como que a gente acessa aí o autoconhecimento? Aí é um autoconhecimento dolorido, né, Rá? Ok, gente, tudo bem. A terapia, sim, é um elemento. Mas a Laura colocou outro e a Márcia outro. Muito bem, gente. Sensacional. Então vamos lá, vamos desmistificar um pouco, então, vamos desmembrar as maneiras, as coisas que a gente pode acessar
para nos ajudar a nos autoconhecer. Fran, perfeita também, perfeito. Muito isso, vocês estão muito alinhados. Vai ser ótimo o nosso raciocínio construído juntos. Então, assim, nós temos características, nós temos jeitos de funcionar e nós podemos ter também atitudes que podem nos ajudar nessa trajetória do autoconhecimento, tá? Então, primeiro, deixa eu ver aqui quem que falou. A Laura já colocou o primeiro elemento que eu queria trazer aqui hoje para vocês, que é exatamente esse conhecimento dos temperamentos. Então, não vou me alongar aqui de explicar temperamentos para vocês, até porque eu acho que a nossa audiência já os conhece. Mas, basicamente, o temperamento é o nosso primeiro modo de receber e perceber o mundo. Então, eu saber se eu sou colérica, fleumática, melancólica ou sanguínea, pode me ajudar e muito a perceber quais são as minhas tendências e quais são as minhas reações mais primitivas, mais primárias, tá? Se alguém não souber o que é temperamento, depois pode me mandar um direct, eu posso até inclusive direcionar perfis específicos para isso e tal, mas é uma ferramenta muito, muito, muito interessante para autoconhecimento, para relacionamentos, e assim, tudo que você imaginar hoje tem situações do temperamento corroboradas, né? Então, o estudo e os temperamentos, a organização da casa e os temperamentos. Então, tem muito conteúdo acerca disso, mas basicamente aqui eu queria sinalizar o temperamento como uma grande ferramenta do autoconhecimento, tá? Mas aí que tá, não pare só nele. Porque o temperamento, ele é ótimo, mas ele não vai explicar tudo. Ele é ótimo, mas ele não vai conseguir abarcar a tua história. Aquelas características que você justamente tem para além do temperamento. Muito bem, Laura, já me ajuda aí com os direcionamentos, certo? Então, até aqui, o temperamento é uma das grandes características. E aí, nós também temos essas particularidades. Então, tem o temperamento, que é essa base mais estabelecida, mas nós também temos as nossas características de personalidade, que podem também nos ajudar a direcionar o nosso funcionamento, as nossas habilidades, as nossas não tão habilidades. E eu vou colocar aqui para vocês, rapidamente, 5 características de personalidade, tá? Que inclusive elas fazem parte de um teste de personalidade muito conhecido, muito difundido, acessível, tem inclusive na internet para você fazer, que são as 5 características da personalidade do Big Five, tá? Mas eu não quero que você se detenha tanto ao teste, mas sim às características, porque elas, por si só, digamos assim, já são capazes de que a gente se perceba nelas, certo? Então vamos lá? A primeira, gente, é a abertura. Então assim, o que uma pessoa que tem a característica pessoal da abertura num alto índice, que isso transpareça nela? Vai ser aquela pessoa, gente, a gente sempre tem um amigo assim, quando a gente não é, né? Sabe aquela pessoa que ela pode ir no mesmo restaurante muitas vezes, mas ela sempre vai pegar uma coisa diferente no cardápio. Não, isso aqui eu não experimentei ainda, isso aqui eu não conheço. Ela vai ser aquela pessoa que ela vai ter uma ideia de viagem, gente, que você vai olhar e fala assim, mas da onde saiu? De onde tirou esse país, essa cidade, essa praia lá? Então, essa pessoa, ela tem uma abertura maior à imaginação. Ela não é uma pessoa que ela tá sempre ali descobrindo o que funciona para ela repetir aquele padrão. Ela vai buscar mais repertório para tomar uma decisão. Então, assim, ela não vai ficar assim muito na zona de conforto. É aquela pessoa mais criativa, mais audaciosa, né? E aí, ela vai moldando as escolhas dela com essa, literalmente, abertura maior para as experiências e para as coisas ali. É quase como se fosse uma vontade de experimentar o mundo mesmo, né, Laura? Uma vontade assim, tá, isso aqui é bom, eu sei que eu gosto, mas o que mais? Né? E aí, quem não tem essa característica, ou tem essa característica de uma maneira mais contida, vai ser justamente mais contida. Vai ser uma pessoa mais moderada,
na hora de buscar alternativas mais audaciosas, assim, ela pode ter uma dificuldade um pouco maior. Ela vai buscar as coisas mais tradicionais, aquilo que ela já sabe que dá certo. Então, se ela ir no restaurante e ela gostar daquilo, ela vai repetir aquilo. Tá ótimo, eu já gostei, eu sei que funciona, é isso, né? Então, essa é uma das nossas características pessoais que vão nos ajudando aí no nosso autoconhecimento. A segunda característica, gente, é a conscienciosidade. O que é isso? A explicação é mais fácil que a palavra, tá? Então, é aquela pessoa que prefere, escolhe e se esforça para fazer as coisas com antecedência, para se organizar, para não ser pego de surpresa pelos detalhes. Então, uma pessoa que tem altas características de conscienciosidade, ela vai gostar de precaver as coisas. Ela não vai ficar deixando as coisas muito soltas. E isso pode ser até um excesso? Pode. Mas ela vai preferir que as coisas caminhem numa certa ordem. Então, são ótimas com planilhas, com objetivos, com metas. Quem tem essa característica de uma maneira mais baixa pode ter uma dificuldade para lidar com o horário, com essas estruturas todas, né? E pode também acontecer que ela tenha uma certa dificuldade para executar as coisas. E ela vai lá, dá aquela procrastinadinha, ou ela demora um pouco mais para terminar as tarefas que ela começa, né? Então, essas são as características da conscienciosidade. O que foi, dona Gabriela? Terceira característica, simplíssima de perceber e de explicar, que é a extroversão. Então, uma pessoa extrovertida é aquela que ela vai preferir, ela vai se alegrar, ela vai se abastecer na companhia dos outros. É aquela pessoa que ela, para descansar, ela vai conversar com as pessoas, ela vai ver gente, né? É aquela pessoa, gente, que ela conhece muita gente e aquela que ela não conhece, ela vai se apresentar. Então tem essa expansão, né? E, obviamente, o oposto do extrovertido é o introvertido, que só de pensar nisso, ele já vai assim, ó, se ele se imaginar sendo o centro de uma situação como essa, ele é capaz de evitar aquela situação. Claramente, né? O extrovertido não passa despercebido também, né? Quarta característica, minha gente, agradabilidade. Então, de novo, vocês percebem que tem pessoas que parece que elas naturalmente, elas têm uma tendência, elas têm uma habilidade, elas têm uma capacidade de conseguir ajudar as outras pessoas. Aquela pessoa assim, que você começa a conversar com ela, você já se sente acolhido, ela já te passa uma confiança maior, ela é uma pessoa mais altruísta, ela é uma pessoa mais afetuosa. Então, vocês percebem? Tem pessoas que compartilhar a experiência, confortar, cooperar, ajudar, parece que já vem junto, assim, a pessoa já consegue afetuosamente, sem muito esforço, né? A pessoa consegue passar isso para as outras pessoas. Uma pessoa mais doce, uma pessoa mais amável. A gente se sente, tô falando de mim, a gente se sente tão bem também diante de pessoas assim, né? E não é porque elas possam fazer, sabe? Mas de novo, porque tem ali uma mansidão, tem ali uma atenção, tem ali uma generosidade que você já se sente ajudado pela presença daquela pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço uma. E assim, parece que você vai em busca realmente, ainda mais quem é extrovertido, colérico, expansivo, apressado, né? Quando você se vê diante de uma pessoa que tem essas características, você tem que saber aproveitar, no melhor sentido da palavra. Não como um oportunista, né? Mas como alguém assim, não, calma, peraí, porque aqui tem algo importante também, né? E o oposto, então, dessa agradabilidade é aquela pessoa que é um pouquinho mais, ela aparenta ser, né, um pouco mais seca, um pouco mais prática,
né? De novo, não que ela não tenha total condição de fazer tudo isso que eu falei sobre agradável, né? Acolher, ajudar, cooperar, mas é um aspecto que leva mais empenho, né? É uma possibilidade sim, mas para ela custa um pouquinho mais. Certo, meus caros, tudo bem até aqui? E falta uma característica, né? Dessas 5 características de personalidade que eu estou citando para vocês e já recapitulando, né? E a última, meus caros, é o neuroticismo, tá? Então, o neuroticismo, ele é uma tendência maior a uma mudança de humor mais sensível. E uma pessoa que tem essa característica, ela é mais propensa a experimentar sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, raiva, tristeza, humor depressivo, né? Então é uma tendência um pouquinho mais fechada, uma tendência mais natural de acessar essas emoções de uma maneira um pouquinho mais intensa ou um pouquinho mais frequente, tá? Mais pra frente eu vou explicar direitinho pra vocês, mas tomem muito cuidado, porque eu sei como é que é a mente Google hoje. As pessoas têm uma tendência de já pegar a característica e tentar transformá-la em um sintoma de um transtorno, tá? Então, característica é uma coisa, transtorno é outra. E um transtorno, uma característica sozinha não faz transtorno, tá? Então, a gente precisa de um conjunto de outras situações e sintomas, tá? Mas sozinho é apenas uma característica. Não travou? Aqui pra mim tá normal também. Então, até aqui nós já colocamos então a estrutura do autoconhecimento. Nós demos 2, não posso levantar. Já demos 2 elementos então do autoconhecimento. Primeiro, o conhecimento do temperamento. Segundo, o conhecimento das suas características pessoais. Vamos para o terceiro, meus caros, vocês também colocaram aí, e é justamente o que eu estava falando frases atrás. Um bom funcionamento psíquico também faz parte do autoconhecimento. Então, gente, se você não está diante, se você não sofre, se você não trata, se você não está diante de um transtorno de humor, se você não está diante de um luto, se você não está diante de uma mudança muito brusca na tua vida, então, o autoconhecimento não pode ser confundido quando a gente está com uma condição de saúde mental não tão boa, tá? Então, assim, lá, se eu estou com um transtorno depressivo, se eu estou passando por um luto, como eu dei o exemplo, é natural que eu não esteja vivendo apenas as minhas características ou apenas o meu humor da maneira mais simples e razoável possível. Eu vou estar vivendo justamente a interferência daquele transtorno ou daquela condição, tá? Então, ter um bom funcionamento psíquico, ter uma saúde mental em que você não está diante de um tratamento de alguma coisa, também é um outro momento para você investir no seu autoconhecimento, tá? Então, exemplificando isso na prática. Então, se chega uma pessoa para se tratar comigo e ela está diante de um transtorno depressivo e ela fala assim para mim, mas eu também quero meu autoconhecimento. Óbvio que assim nós vamos fazer, mas primeiro é a urgência, certo? Então, temperamento, características de personalidade pessoais, estar num bom funcionamento psíquico. Até aí, 3. Agora vamos para outro que vocês também falaram e eu achei sensacional que vocês já cantaram a pedra aí. Que é, gente, você prestar atenção na própria vida. Uma das coisas que mais me impressiona, mas isso é de verdade, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas qual foi o caso, né? O que você ouviu e que você pensou assim, nossa, isso aqui é muito grave, isso aqui. O que mais me impressiona, infelizmente, é uma coisa muito simples. Então não é aqueles quadros lá, né, que meus colegas aqui, se tiver colega psicólogo, psiquiatra aqui, né, é aquelas anomalias de nome difícil, né? Não é isso que impressiona mais. Impressiona o João, a Maria, o José, a Mariazinha passarem a vida deles sem pensar na vida. Então, meus caros,
pensar na própria vida é um belíssimo instrumento para o autoconhecimento. Só que o que acontece? É muito comum que a pessoa passe a vida sem pensar na vida. E aí olha o que acontece. Ela não percebe o que se repete. Então assim, às vezes a pessoa tá lá, relacionamentos, demissões. Não assim no sentido trágico, sabe? Então, nossa, a pessoa tá com a vida acabada. Não é nesse sentido. Mas ela não é capaz de perceber que existe ali uma repetição, um perfil de alguma coisa, algo que ela não resolveu, só tocou para frente. Então, pensar na própria vida é prestar atenção na própria vida. E aí nisso você pode ver isso, padrões que se repetem. Você pode começar a conhecer os teus defeitos, porque às vezes a gente vai muito nessa prosa do autoconhecimento e a gente vai achar que a gente vai descobrir como a gente é amoroso, gente boa, como o mundo que ferra com a gente, como as pessoas não nos compreendem. Então, um autoconhecimento genuíno, às vezes ele vai te levar justamente para isso, para esse constrangimento de você conhecer basicamente os teus defeitos. De você conhecer basicamente aquilo que você sempre tropeça. Aquilo que a gente não gosta de ver. Aquilo que a gente pensa assim, nossa, não, mas não é possível que uma hora ou outra eu vou ter que dar de cara com isso, ou então que eu vou ter que resolver isso. Exatamente. Então, pensar na própria vida, analisar os próprios, conhecer os próprios defeitos, perceber quais são as coisas que se repetem é fundamental, porque isso vai te dando esse conhecimento, vai te dando esse repertório. E aí você não vai cair naquela máxima de dizer assim, nossa, eu estou vivendo o mesmo problema numa outra condição, de repente com uma outra situação, e eu estou tentando fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Tá, Raquel, tudo bem. Entendi, então, tudo bem. Tenho que parar e pensar na minha vida. Mas aí, como é que eu faço isso? Então, assim, gente, aí entra na tua característica pessoal, entendeu? Então, se você tiver lá a conciosidade, você vai querer fazer um diário, você vai botar lá numa planilha quantos minutos por dia você vai pensar na tua vida. Não sei se precisa ser assim. Mas eu sugiro que você faça isso da maneira como te parecer mais conveniente. E aí você pode fazer isso antes de dormir, pensando como é que foi o teu dia. Né? Agora a gente teve aí, no começo do ano, às vezes esse é o único momento que a pessoa vai parar para pensar no futuro dela ou no ano que ela teve. Não, mas o que eu fiz, o que eu adquiri, o que eu, né? O que piorou, o que melhorou. Então assim, às vezes só nessa hora que a pessoa vai dizer assim, nossa, ou lá no final da vida, né? Ah, agora o tempo passou, agora as coisas aconteceram. Então você não precisa parar para pensar na vida agora, no teu trabalho. Mas às vezes é nessa atenção, né? É nesse... E vocês lembram que eu falei, eu não sei mais onde que foi, gente, que agora é vídeo... Lembrei. No vídeo da terapia para a vida dessa última quinta. Que o ouvir é prestar atenção. Então, pensar na própria vida é prestar atenção na própria vida. Né? E aí, a partir disso, você também vai caminhando para o teu autoconhecimento. Então, tome muito cuidado, gente. Porque compra planner disso, leitura guiada daquilo, planner de não sei quanto. Pare e pense na sua vida. Pare e pense no seu passado. Pare e pense no seu futuro, nos teus desejos para o futuro. Então, tudo isso é capaz de te guiar para um autoconhecimento que talvez você está achando que só vai fazer na terapia. Que as minhas colegas de auditório claramente colocaram como sim. A terapia, ela é um instrumento, de repente até mais rápido, guiado, de autoconhecimento. Mas não é o único. Senão a pessoa fala assim, nossa, mais um ano que eu não consigo fazer terapia. E ela não está fazendo nada disso que eu conversei com vocês. Ela não para para pensar na vida, ela não presta atenção se as emoções estão dominando ela. Ela não presta atenção se todo dia, quando ela vai acordar, quando ela vai trabalhar, como é que ela tá, se ela tá animada, se ela tá triste, se ela...
Ela não presta atenção quanto que ela, ali na hora da refeição, se ela tá comendo, se ela não tá comendo, se ela tá exagerando, se ela não tá. Então, tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é prestar atenção no próprio funcionamento, inclusive para quando a gente não estiver bem. Certo, meus caros? Convenci vocês de que o autoconhecimento às vezes ele pode ser mais simples do que essa coisa tão assim... Nossa, agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo na minha vida e investir nisso. O que vocês acharam? Fez sentido aí esse link das emoções? O que elas são? Que a gente tem esse conceito geral sobre cada uma delas, mas que a nossa maneira individual de sentir e atribuir significado para ela tem mais a ver com a característica pessoal, com o meu jeito de. E aí nisso incorporamos esse nosso conceito hoje do autoconhecimento e de como ele pode ser acessado, traduzido e desenvolvido pela gente, tá? Então não tenha pressa para se conhecer, meu filho, minha filha, porque isso não é assim, nossa, agora entendi. Nossa, a gente muda de ideia, as situações mudam, né? Então não trate isso como uma meta de primeiro do ano que você até julho vai se conhecer. Isso é bagagem, isso é mochila, isso é trabalho diário, mas não aquele trabalho que você olha assim e fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? É disso, é de prestar atenção em você, meu amor. É de conhecer as tuas características, é de conhecer os teus defeitos. Vamos amarrar com chave de ouro nisso. Olha a importância desse autoconhecimento para as coisas mais triviais do mundo, para além do autoconhecimento, tá? Ou melhor, para além do autoconhecimento pessoal. Então, vamos pensar na escolha profissional. Se a pessoa sabe basicamente esses elementos que eu coloquei para vocês hoje, o temperamento, as características de personalidade que ela tem em maior grau, os defeitos e as qualidades. A pessoa, basicamente, ela pode direcionar até a escolha profissional dela. Então, se eu sou uma pessoa introvertida e eu vou ser professora, isso não me impede de ser uma excelente professora. Mas pode ser que aquilo me custe mais. Pode ser que aquilo seja mais complicado, que eu tenha que batalhar mais para aquilo surgir de uma maneira mais natural para mim. Se eu tenho a característica lá da agradabilidade, então se eu vou ser psicóloga, se eu vou ser médico, se eu vou ser enfermeiro, se eu vou me colocar voluntariamente atendendo pessoas, né, em centros, em situações que me mobilizam, percebe como isso ajuda demais. Se eu sou mais lá metódica, né, da consciosidade, eu vou me dar melhor com as exatas. Porque eu não vou sofrer, eu vou ter que estar lutando diretamente com uma característica, que característica não é defeito. Acho importante constar isso também, né? Então, eu vou ter que estar ali batalhando com uma característica minha, que talvez eu tenha que fazer um esforço maior ainda do que aquilo que talvez naturalmente, não assim, meu Deus, acordei e sei, agora eu nasci pronta para fazer isso. Mas perceba, eu estou utilizando aquilo que eu conheço a meu respeito para que isso seja mais simples. E isso também vai atingir as outras pessoas no melhor sentido da palavra. Porque eu vou trabalhar melhor, eu vou servir melhor, eu vou me estressar menos, eu vou ser uma pessoa menos... não vou estar ali batalhando, jogando contra o tempo todo, até entender o que está acontecendo. Tá? Então, na escolha profissional é interessante. Né? Então, para os relacionamentos, para as pessoas que eu vou elegendo para passarem a trajetória aí comigo, né? Então, gente, vamos tirar o autoconhecimento desse sonho de consumo, tá? Desse desejo, sabe? Esmiuçando. E principalmente, se eu tivesse que escolher um só, eu dizia, presta atenção na tua vida. Aí depois você vai. A minha querida prima Márcia também colocou ali, né, de uma abertura para conhecimento, para estudo, para isso. Mas, de novo, se você não se conhece, você vai virar papagaio de pirata.
Você vai ficar repetindo conceitos, você vai ficar falando sobre aquilo. Eu quero que você fale daquilo sobre você. Aí aquilo tá sendo útil para você. Eu quero que aquilo te traga um resultado direto na convivência que as pessoas têm contigo. Aí valeu o investimento. Eu quero que você esteja melhor do que você estava antes de ter esse conhecimento. Vivendo. Aí fechou. Se não é teoria, meu amor. O que? Conhecimento. Ai, não quer demais. Não quer demais. Mas ele precisa estar a serviço de alguma coisa. Senão a gente é acumulador de livro, de informação, de conceito, a gente é bom de memória e aí grava as coisas e sai por aí repetindo. Olha que louco isso, gente. Então, mesmo que eu tenho aqui na minha cabeça um monte de coisa que eu sei que pode ajudar as pessoas. Mas se eu não ouvir do que ela tá me dizendo, eu não vou conseguir nem escolher isso para entregar para alguém. Então, o conhecimento que não te melhora é fetiche. Entendeu? É quadrinho lá pra você dizer comprei mais um. Então, se te servir, ótimo. Aí você vai conseguir agregar. Meu Deus, como falei! Certo, meus caros? Acho que os convenci, hein? Do autoconhecimento não gourmet. Aqui é autoconhecimento raiz, meus caros. Autoconhecimento assim, ó, que você já pode começar a buscar pelo que tem. Aí, se além disso você quiser fazer um curso, você conseguir fazer uma terapia ótima e bem feita, faça. Aí é sucesso. Aí é só correr pro abraço, né, Amanda? Aí é fetiche, aí é ego da gente, sabe? Ai, fiz mais um negócio. Ai, vou no presencial do fulano. Eu sei, gente, eu também adoro isso, sabe? Mas a gente tem que deixar isso desaguar na gente e nos outros também. Senão daí não vale a pena. Certo, meus caros? Que alegria que vocês ficaram aqui comigo. Que a gente começou a semana junto. Eu, como extrovertida que sou, eu me abasteço da nossa conversa, eu me abasteço da nossa troca aqui. Eu acho que é para isso que a gente tem que estar aqui também. Certo, meus caros? Uma excelente semana para vocês. A gente se fala e a gente tá junto, tá bom? Um beijo, boa semana para todo mundo.